Essa história da compra do arroz internacional está tomando forma para se tornar o maior escândalo do governo até agora. E nós estamos falando de um governo que tem pelo menos um escândalo por semana. Alegando a possível falta do suprimento de arroz no Brasil por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, o que é uma mentira. Os produtores já haviam feito a colheita, a safra já está pronta, já está tudo preparado para ser vendido e distribuído. E até o ano que vem, não é verdade, tá? É uma mentira do governo de que a tragédia no Rio Grande do Sul vai impactar na produção de arroz para o mercado interno brasileiro. Mas, usando da tragédia do Rio Grande do Sul, o governo Lula decidiu comprar milhares, centenas de milhares de toneladas de arroz de outros países, destruindo a produção interna. Isso quer dizer que aqueles que produzem aqui dentro do Brasil, que pagam impostos aqui dentro do Brasil, vão perder completamente seu mercado para o mercado internacional que usa agrotóxico, que usa trabalho escravo, que não tem defesa do meio ambiente, agrotóxicos que são proibidos aqui no Brasil. E beleza, isso já era por si só motivo para barrar esse absurdo. Um arroz comprado com o nosso dinheiro, que o governo vai colocar o selo dele e distribuir pelo Brasil, mas é um arroz ração, com cheiro de sangue. Sangue pelo que é feito nos outros países na produção desse arroz e pelo uso da tragédia do Rio Grande do Sul. Só que aí saiu a licitação e a gente veio a descobrir as empresas que ganharam essas licitações milionárias. E aí apareceu um nome, muitas vezes. Só essa pessoa, a empresa dele, ficou em torno de 50% da licitação. O Wesley Souza. E o site The Agribiz foi pesquisar quem é o Wesley Souza. E aí que a história fica interessante. Um leilão muito louco. Wesley Souza, o desconhecido rei do arroz da Conab. Wesley A. de Souza Limitada arrematou 6 lotes e terá que importar 147 mil toneladas de arroz. Para isso, receberá 736 milhões. Vamos fechar aqui para você entender a gravidade e o que a matéria fala. Wesley de Alves Souza acaba de se tornar um ilustre desconhecido. Dono de uma singela loja de queijos em Macapá, capital do Amapá, o empresário surpreendeu o mercado ao se tornar o maior vencedor do controverso leilão da Conab para importar arroz. No certame realizado nesta quinta-feira, o Wesley A. de Souza Limitada arrematou 6 lotes. Com isso, assumiu a responsabilidade de importar 147 mil toneladas de arroz e internalizá-los até setembro. Para isso, receberá 736 milhões da Conab, do nosso dinheiro. A soma chamou a atenção pelo porte da companhia, que é uma anônima no mercado brasileiro de grãos. Na Receita Federal, o capital social da empresa amapaense é de 5 milhões e ele fechou um acordo de 737 milhões. Até a semana que vem, Souza terá que pagar um calção de 36,8 milhões à Conab como forma de garantir que possui condições de cumprir o contrato, que provoca muito ceticismo. Olha a empresa aqui, ó. Essa aqui é a empresa que ganhou a licitação. Vou aumentar aqui para você ver. Essa mega empresa aí, ó, Queijo Minas, tá vendo aqui? Na internet, há pouquíssimas informações sobre o negócio de Wesley de Souza. Cruzando várias fontes, a reportagem de Agribiz encontrou a sede da companhia. Há uma foto de outubro de 2022 disponível no Google Maps, uma pequena loja no bairro Central. Essa aqui é a sede da empresa que fechou um contrato do arroz da morte, do arroz tóxico, da ração, para ganhar 700 milhões de reais do seu dinheiro. A loja, de nome Fantasia Queijo Minas, possui 1.010 seguidores em sua página do Instagram, com ofertas de produtos como cebola, óleo e ovos para o consumidor, indicando parecer mais uma típica mercearia de bairro. Desde que o governo anunciou o leilão para importar arroz com o argumento de combater a especulação dos preços, a medida vem traindo a ira dos agricultores. Não a ira dos agricultores. O governo está usando o dinheiro público para comprar uma ração envenenada de outros países, distribuir a um preço muito abaixo do mercado, destruindo o mercado interno, que vai fazer com que os agricultores de arroz passem a não mais produzir arroz e aí nós nos tornaremos dependentes de arroz, o principal ingrediente do prato brasileiro, só que agora é importado de outros países. É o dinheiro nosso indo para fora do Brasil, de forma eleitoreira. Isso aqui tudo é um crime, na minha opinião, que eles estão fazendo. É por isso que a justiça tentou barrar. O perigo é que os leilões mal feitos deixam brechas para aventureiros. Quem ganha, mas muitas vezes não consegue cumprir com o combinado. Criticou uma fonte, tal. É mais uma das situações onde
o governo brasileiro aproveita de uma tragédia, o Lula, uma tragédia terrível, milhares de pessoas aí perdendo suas casas, centenas perdendo suas vidas, aproveita de uma tragédia para destruir ainda mais o produtor do agro brasileiro, jogando o nosso dinheiro para fora para comprar uma ração envenenada de ambientes que não respeitam preservação do meio ambiente, países que não respeitam preservação do meio ambiente, tem agrotóxico que aqui no Brasil é considerado tóxico e é proibido usando trabalho escravo. E de péssima qualidade, arroz nível 5, que um brasileiro não compra. O brasileiro jamais come esse tipo de arroz, mas vai ser gasto bilhões e que vai cair em empresas, vai cair dentro do cofre de empresas gigantescas, como essa aqui que você está vendo. Mais um escândalo se formando nesse governo, que com certeza já se tornou mais corrupto que o Lula.2 e o Dilma 1.1. Um abraço. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou que a União e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, expliquem dentro de 24 horas a realização de um leilão de arroz importado. O evento está previsto para esta quinta-feira, 6 de junho. A decisão do juiz Bruno Rich, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, responde a uma ação movida por deputados gaúchos. Os parlamentares alegam que a medida causaria um prejuízo estimado de R$2 milhões aos produtores nacionais. O grupo pede ainda a suspensão de portarias e medidas provisórias que liberaram a aquisição do produto de outros países e zeraram a tarifa de importação. Carlo Cauti, vamos lá, vamos ver se finalmente conseguimos estabelecer contato com você direto do Centro-Oeste. Boa noite, Carlo Cauti. Agora, tomara que o microfone funcione. Agora conseguimos. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Silvio. Boa noite ao nosso público. Peço perdão pelos problemas técnicos. O problema foi o meu computador. Estou aqui numa fazenda na região do Rio Verde, de Goiás, exatamente em Montevidéu, na fazenda tropical da família Vandenbroek, que muito gentilmente colocou à disposição esse espaço. Vim palestrar no evento sobre agricultura sustentável. E agora esse evento, falamos um pouco sobre o cenário político-econômico do Brasil e internacional para mais de 250 produtores rurais. Conversei com muitos deles, vi o Brasil que produz e que não tem medo do futuro, mas também está preocupado com o andamento do Brasil. E só para registrar, nesse momento estou conectado à internet com um aparelho Starlink do Elon Musk, e está funcionando muito bem, obrigado. Internet ótima, e o Elon Musk está fornecendo a internet para os rincões do Brasil que hoje estão conectados graças aos seus satélites, apenas para registrar esse detalhe. Agora, vindo para a notícia do arroz importado e tabelado pelo governo federal, teremos arroz do estado aqui no Brasil, provavelmente atendendo a um dos sonhos mais recônditos, né? Um dos sonhos quase inimagináveis que iriam se realizar da esquerda brasileira. Teremos um arroz para chamar de nosso e não precisará nem ser do MST, porque não existe arroz do MST capaz de alimentar o Brasil, mas será arroz vindo da China, provavelmente. Ou seja, é a apoteose dos sonhos mais profundos dos esquerdistas brasileiros, né? Mas qual que é o problema? Esse arroz importado poderia quebrar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, que já estão enfrentando dificuldades por causa do desastre ambiental que atingiu o estado. O Rio Grande do Sul, ele produz mais de 70% do arroz brasileiro, e segundo o governo, por causa das inundações, vai faltar arroz no Brasil. Mentira, não vai faltar arroz no Brasil, porque como os próprios produtores do Rio Grande do Sul, a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, informaram em uma nota técnica, estou lendo aqui, 84% da área já havia sido colhida antes das enchentes. E o problema, né, do desabastecimento inicial foi causado, em grande parte, por causa das dificuldades para a emissão de notas fiscais, porque obviamente nesse país
da burocracia dominante. Se você não emite uma nota fiscal, mesmo com 5 metros de água inundando metade do Rio Grande do Sul, você não pode vender nada. E não podendo vender nada, houve um desabastecimento inicial. Mas já que as coisas se normalizaram muito rapidamente, graças à resistência, graças à capacidade dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que mesmo com essa dificuldade conseguiram colocar de volta de pé as suas empresas, não terá desabastecimento do Brasil. Mesmo assim, a Conab, que é dominada por um petista que foi líder dos movimentos do Rio Grande do Sul, movimentos rurais do Rio Grande do Sul, vai fazer esse leilão amanhã, no dia 6. Isso poderia criar sérios problemas para os produtores gaúchos. Então, vamos ver qual será a razão pela qual o governo vai insistir, se vai insistir nesse leilão, e como será esse leilão, como será feito esse leilão, de novo, de arroz tabelado, vulgo quem paga. Seremos nós, pagadores de impostos, nós contribuintes brasileiros. Pois é, Silvio, eu vou emendar aqui na questão do CAUT. Será que o governo vai mesmo insistir aí nesse leilão do arroz importado? Lembrando, trouxemos ontem aqui a informação que a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, recorreu ao STF para tentar impedir esse leilão que está marcado para amanhã. Agora trazemos essa informação aqui que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul aí deu 24 horas para o governo explicar a necessidade desse leilão. Será que o governo vai insistir nessa medida? Lembrando que o governo destinou 7 bilhões e 200 milhões aí para a compra desse arroz importado. Sabe qual é o problema do governo? É um governo velho. As cabeças são velhas. Aliás, a maioria não tem ideia nenhuma. A maioria das cabeças são vazias. Mas as poucas que estão lá e ainda têm alguma mentalidade, alguma concepção de como fazer política, são velhas. Então eles resolveram fazer política na tragédia. Eles resolveram criar o arroz Brás, né? Vamos criar o arroz para entregar para a população gaúcha nesse momento de catástrofe. Ocorre que, conforme a própria CNA disse, o Partido Novo também já tentou agir, né, provocar judicialmente. A safra, a maior parte, 80%, acho que o CAUT trouxe o número aqui, me ocorre algo em torno de 80% já foi colhida. Já houve essa coleta da safra. Porém, o governo quer dizer, a mensagem que o governo está tentando passar é: não, a gente vai te entregar arroz, povo gaúcho. E o povo gaúcho não é bobo, porque hoje em dia as pessoas têm um celular à mão, as pessoas aprenderam a se organizar, entender as suas liberdades constitucionais a despeito de qualquer vara autoritária do judiciário e compreenderam a grandeza da união civil. Quem está salvando o Rio Grande do Sul é a população civil. Então, as pessoas, no boca a boca, a informação chega. E as pessoas sabem que esse arroz é um arroz populista, um arroz eleitoral. Aliás, o Paulo Pimenta continua sendo governador postiço do Rio Grande do Sul. Eu não vi ele anunciar até nada até hoje. Nada, desde que ele foi nomeado governador postiço. Pois bem, o CAUT fez menção, e nós temos tratado disso aqui dia a dia. A Conab, a Central de Abastecimento, foi transferida para as mãos do MST. Quem está lá se chama Edgar Preto, é um ex-deputado estadual, cria ali daquela base do Tarso Genro. Ele tentou ser governador gaúcho, perdeu aos 45 minutos do segundo tempo a vaga para o segundo turno contra o Onyx Lorenzoni. O Eduardo Leite passou, o PT apoiou o PSDB, portanto o PT está junto com o Eduardo Leite neste governo que agora foi substituído pelo Paulo Pimenta. Mas o que é que o PT está tentando fazer? Dar um nó no PSDB, um nó político. O Edgar Preto é filho do Adão Preto, que é um dos grandes fundadores do MST no Rio Grande do Sul. E esse arroz, o saquinho, leva o selo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque a Conab agora responde ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que você também pode chamar de Ministério do MST, da mesma. Bom, faz muito tempo que se diz que o cabelo é um cavalo desenhado por uma comissão formada pelo governo. Ficou saindo daquele jeito. Ela corcova, era um cavalo.
A estatal do criado a Arrosbras, se cuidar do arroz, vai provocar escassez aí, né? Vai faltar o arroz que sempre que tem sobrado aqui no Brasil. É um completo absurdo. O governo só se mete nessas questões para mostrar a antipatia, estou sendo gentil, que tem pelo agronegócio. O agronegócio se vira. Tudo o que os empresários do agronegócio pedem é que o governo não interfira na vida deles. Já está de bom tamanho. Os empresários do Rio Grande do Sul já explicaram que a safra foi colhida. Eles sabem o que fazer. Vão botar Arrosbras porque mais cabides de emprego, mais intervenção e mais cofres, né? Que sempre são considerados fundamentais por quem ficou conhecido por integrar o maior esquema corrupto da história. Não é uma demonstração de masculinidade, como você estava pensando. Pega o que acontecia lá no Império Romano, lá no Senado, você vai ver a beleza, cara. Olha a cena, entendeu? Ele vai lá, ele quer assim, eu vou partir pra cima porque olha só como eu sou uma pessoa que tá flertando constantemente, né, com a lei tá aqui, eu tô um pouquinho pra lá, daqui a pouco eu volto correndo e falo, tá vendo, você infringiu a lei. Ele vai lá, ele vai pra cima, só que ele quer ser pego. Entendeu? Compara isso, por exemplo, com a briga, né, que teve entre o Caiado e o Lindbergh. O Lindbergh também se esconde atrás da Benedita da Silva. O Caiado não move levanta assim e fala, vem aqui, seu desgraçado, vem, só vem. Aí o Lindbergh se esconde atrás da Benedita da Silva. Não, porque eu vou. Esse tipo de... Isso não é violência política. Isso é simplesmente teatrinho de novo. É gente querendo fazer um teatrinho pra um bando de alienados, já sabe, gente que sofreu lavagem cerebral, pra falar, nossa, né, como Janones é corajoso. Janones, ele tá flertando com o crime constantemente. Por que ele não é punido pelo crime? Porque ele é amigo de quem julga, como tudo que existe no Brasil hoje. E aí, Fabio, o Danones virou Danoninho, é isso? Na verdade, eu já estava falando que é Janones, né? Porque não mesmo, Nones. Mas o que eu estava olhando para essa cena é que o Brasil é icônico, porque a gente precisa pensar que essa cena aí que a gente está mostrando, sabe quem era o cinegrafista? Quem? Pablo Marçal. Ah, meu Deus do céu. O Brasil, olha, gente, é um nível assim maravilhoso, né? Porque eu vi o chapéu lá do deputado, que é da nossa base, aquela zorra toda, e os Janones realmente olhando para trás e não me segure, eu me segure. Zé Trovão que tá Zé ali. Trovão. Que tem mais ou menos 2,50 m. Então, aparece ele e o chapéu, né? E olha, o Nicolas foi andando topetudo mesmo, atrás, e o Janones olhando para trás. Foi icônica essa cena, é cena de puro suco do Brasil. Só que o que importa é que o Janones, ele fica provocando o tempo inteiro. Gente, não sei se você... essa cena é icônica. Se vocês já tiveram experiência, né, de ser, deixa eu ver a palavra, bulinado, talvez, nossa, pelo Janones, porque ele fica ali, ó... Tá nervoso. Lembra do Robert, que o Emílio antigamente usava esse termo, Robert, sim. Né, que sempre que aparecia em alguma coisa, o Janones é esse. Tinha um cara lá no fundo ele sempre. ficava, todas as publicações, ele ia lá no Twitter do pessoal, ficava falando, querendo biscoito. E aí a gente não dava biscoito pra ele, acho que ele ficava mais chateado ainda. E já volto a dizer, Janones, você for lá na minha publicação pedir biscoito, você vai ter o famoso cri, 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 cri. Acho que ele tá até silenciando, pode falar o que você quiser. A vida tem que ser assim, esses caras passam, a gente tem que silenciar. Mas na questão jurídica, ô Boulos, agora meu ai vai pra você. Que cara de pau essa sua de invasor de domicílios e lugares públicos que tem a capacidade de ficar o tempo inteiro metendo pau no Flávio Bolsonaro com a tal da rachadinha e agora você faz a rachadinha voluntária. Como é que é o negócio? Se for voluntário, se a pessoa fala, pode me violentar, pode levar metade do meu salário. Se for voluntário, então pode? Ah, mas que conceito esquisito. Olha lá. Ele lá, rachadinha é corrupção, o duplo padrão de moralidade de quem quer se eleger como prefeito de São Paulo.
Não é possível. Vila Madalena, acorde, nem vocês compactuam com esse negócio aí, né? Esse duplo padrão. Qual que é o verdadeiro? Qual que é o alter verdadeiro? Porque essa pessoa não combina com a outra. Né? Tá vendo? Se eu estivesse lá, ô Nicolas, eu não sou deputada por essas coisas, nem assessora, nem nada. Porque se eu já tô brava aqui, imagina eu tendo que enfrentar com o meu super topete o Super Janones. Olha, o seu super topete, eu acho que o Janones ia correr, igual ele correu quando surgiu o Zé Trovão ali, levou uns 5 de arrasto, assim, só de abrir o braço, voou uns 5 para cada lado. Mas o Carlos Cauti, falando sério agora, além de tudo isso que a gente tá falando, né, ter bancado o Janones em ano eleitoral, o cara quer ser prefeito de São Paulo e bancou o Janones, tem foto com o apoiador do Hamas, ele ainda tem um problema maior, o Boulos. Ele tem que levar a Marta Suplicy no banco do passageiro do Celta Prata. Olha só, a Marta Suplicy, que saiu do PT dizendo que deixaria a legenda lá no passado, porque era uma sigla pouco republicana, que chamou o Fernando Haddad de pior prefeito da história de São Paulo. Hoje o Fernando Haddad é ministro da Fazenda. A Marta Suplicy foi repatriada para ser vice do Haddad. Ela que perdeu uma eleição, do Haddad não, do Boulos, desculpa. Ela que perdeu uma eleição em 2004 para o José Serra, porque ela estava em Paris, ela estava na Europa, e a cidade de São Paulo estava debaixo d'água e os túneis que ela inaugurou completamente inundados, um caos, e ela estava viajando pela Europa. Depois o seu Haddad também, que eu estou citando aqui, ele tem 2 marcas na vida dele, né? Além de ter perdido todas as eleições depois que foi prefeito. Perdeu a reeleição para o João Dória, primeiro prefeito eleito no primeiro turno, João Dória. Depois ele perdeu a eleição para a presidência da República, que ele usava uma máscara de papelão, que ele falava assim, eu sou Lula, e aí põe a máscara do Lula, né? Aí depois ele perdeu a eleição para governador de São Paulo, aqui no Palácio dos Bandeirantes, para o Tarcísio em 2022. O Haddad tem 2 marcas históricas. A primeira, as ciclovias, que segundo a Veja São Paulo estampou numa capa, eram superfaturadas. E as ciclovias, elas começavam no nada e terminavam no lugar nenhum. Era mais ou menos assim. Você saía de um ponto qualquer na cidade e terminava no muro. Não passava por dentro de um estacionamento. Era um horror, né? O Flávio tá lembrando que ainda tem essas marcas na cidade. Não consertaram até agora isso aí. Não arrumaram até hoje. Pois é, e é verdade mesmo. Vai na Avenida do Estado pra você ver. Ali virou, só tem lixo na ciclovia. Nem bicicleta, nada, virou depósito de lixo. E a outra marca é a Cracolândia. A expansão da Cracolândia é uma conquista do Fernando Haddad. Né? Porque ele criou um programa que chama Abraços Abertos, que pensa numa coisa inteligente, né? Você tem lá o dependente químico, que precisa ser tirado dali imediatamente. Não é do crack. Infelizmente, a gente não tem internação compulsória no Brasil. Judicialmente, isso não é possível, né? Você precisa entrar com... Não é possível um governante tirar alguém que precisa sobreviver, precisa ser retirado daquela situação. Mas ele dava dinheiro pro cara varrer a calçada. O que o cara fazia com o dinheiro? Comprava mais droga. E aí, evidentemente, que o PCC descobriu que aqueles hotéis curtiços da região da Cracolândia funcionavam bem como depósitos de droga, claro. Afinal de contas, a polícia não pode entrar lá. Tem lá os seus Júlio Lancelotti que gritam, meu Deus, vão bater nos meninos. Não pode, polícia aqui não. Então, são as 2 marcas que o Fernando Haddad deixou, né? A Cracolândia, a expansão, a ciclovia e a Dona Marta. A Dona Martacha está de volta, Carlos Cauti. Mas tem uma coisa que une os dois, impostos. Pois é, né? Paulistanos, preparem as carteiras, né? Preparem-se pagar seus impostos em dia, porque vai vir chuva de impostos se essa chapa ganhar. Pois é, Silvio, eu não sei, olha, entre a foto com o apoiador do Hamas, a foto com o Janones e a foto com a Marta, eu não sei qual que é mais embaraçosa para o Boulos, né? Eu tô achando que é com a Marta, mas com o Janones também é mais complicado do que com o Hamas, né? Até porque, vou falar para vocês, o Janones, além de ser um mentiroso compulsório e um cara que admitiu rachadinha, ele tem muito mau gosto em se vestir, né? Vamos dar uma olhada nessas camisas do Janones, porque assim, além das groselhas que ele insiste em tuchar em suas redes sociais, a camisa que o cara me usa no Congresso Social. Eu conheço vários congressos do mundo onde com uma camisa dessa você seria barrado na porta, né? Porque um troço desse não é uma camisa, isso aqui é um insulto ao bom gosto. Isso aí é uma excrescência da moda. Isso aqui não se usa nem em lugar nenhum decente do mundo. Olha essa camisa. Pode isso, Arnaldo?
Eu acho que assim, temos problemas mais sérios do que rachadinha e fake news, chama-se bom gosto e vestiário do Janones, né? Então, alguém salve o Janones de si próprio. Mas assim, só para terminar aqui, para relembrar ao nosso público o que aconteceu nas últimas horas. A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que deveria decidir se um deputado é apto ou não a representar o povo, recebeu a denúncia com gravações, com dezenas de testemunhas de ex-colaboradores do Janones, que o cara sim praticou o crime de rachadinha. O próprio Janones não desmentiu, né? Tem gente que fala, ó, isso aconteceu, tem uma gravação dele pedindo dinheiro para os seus colaboradores. Mesmo assim, 12 deputados federais decidiram que Janones não tem que ter o seu mandato cassado, deve ser colocado em dúvida a sua capacidade, a sua aptidão a representar o povo brasileiro, mesmo tendo essa mancha gigantesca em sua história, em seu currículo político, em sua carreira política. Só um detalhe, o cara cometeu rachadinha, mas esses 2 deputados federais são a vergonha do Congresso Nacional Brasileiro. Esses 12 deputados federais, que inclusive, Silvio, se você tiver o nome lá, seria legal, a gente leu no Sem Filtro ontem, acho que vale a pena relembrar para o nosso público quem foram os salvadores do Janones, da rachadinha do Janones. Essas pessoas deverão ser lembradas no rol da infâmia da história política brasileira, porque não existe articulação política digna, não existe acordo político digno para salvar quem praticou rachadinha. Vocês estão transformando, contribuindo a transformar o legislativo brasileiro em um lugar de corruptos. Esse é o papel que vocês tiveram nas últimas horas. Vocês são a vergonha da história do legislativo. Poucas vezes essas pessoas, eles competem com os anões do orçamento e com os defensores da Dilma em 2016. Mas esses caras aí estão piores do que essa turma no passado. Então... pessoal, agora o STF parte para cima de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, querendo explicações do governo e prazo de 10 dias. Veja, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu um prazo de 10 dias para que o governo de São Paulo se manifeste sobre o programa Escola Cívico-Militar. Essa decisão foi tomada na quinta-feira, dia 6, em resposta a uma ação movida pelo PSOL, que alega que o programa viola as funções constitucionais da Polícia Militar de São Paulo. O partido também argumenta que o financiamento de membros da PM por meio do orçamento da educação é inconstitucional. Após a resposta do governo paulista, a Procuradoria-Geral da República, PGR, e a Advocacia-Geral da União, a AGU, também deverão se pronunciar. A ação foi proposta pela deputada federal professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianzi, do PSOL de São Paulo, e o vereador de São Paulo Celso Giananzi, do PSOL. O programa permite que o governo paulista adote o modelo cívico-militar de ensino em unidades das redes públicas estaduais e municipais. A gestão do programa será realizada em parceria entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Segurança Pública. As secretarias de educação, tanto do estado quanto dos municípios, serão responsáveis por identificar as instituições aptas para o programa, levando em consideração critérios como aprovação da comunidade escolar, índices de vulnerabilidade social dos estudantes, fluxo escolar, evasão e repetência, por exemplo, rendimento dos alunos, entre outros. Em cada escola do modelo cívico-militar, em pelo menos um policial militar selecionado através de um processo seletivo atuará na administração escolar e na disciplina das unidades. O programa foi aprovado pelos deputados paulistas em 21 de maio. No texto do projeto, o governo afirma que o programa busca, entre outros objetivos, enfrentar o abandono escolar e melhorar a infraestrutura das escolas.